Olá e seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Cena Pós-Créditos. Eu sou o João e hoje é uma lista um pouco diferente. Eu costumo trazer listas sobre filmes que você pode ver em streaming, né, sei lá, do Prime Video, do não sei o quê. E tem uma temática de filmes que sempre me agradou e que cada vez mais me agrada, que são os filmes sobre cinema. Então eu separei uma lista com alguns filmes desse estilo e as regras são mais ou menos as seguintes. Primeiro, eu tenho que ter visto o filme, porque tem alguns clássicos, como por exemplo A Noite Americana, o 8,5, que eu ainda não vi, que eu provavelmente recomendaria se eu tivesse visto, né? Porque são clássicos por um motivo, mas não vi ainda, estão na minha lista. E a segunda regra é que o filme ele tem que ser explicitamente sobre cinema. Por exemplo, o Matrix Resurrections, para mim, ele é claramente um filme sobre a indústria cinematográfica. Mas, meio que não tem nada a ver, porque não tem de fato, sei lá, um filme lá dentro, eles não estão falando diretamente de cinema, entendeu? É uma coisa diferente, são filmes sobre o processo de fazer filmes, sobre o processo cinematográfico. Eu vou começar com um dos meus diretores favoritos, que é A Invenção de Hugo Cabret, de 2011, do Martin Scorsese. Em Paris, em 1931, um órfão chamado Hugo Cabret, que mora em uma estação de trem, está envolvido em um mistério relacionado ao falecido pai e a um boneco. Acontece que essa sinopse não tem nada a ver com cinema, não. Mas na jornada do Hugo, ele se encontra com Georges Méliès, um dos grandes visionários do princípio do cinema mudo. E ele tem uma dinâmica, especialmente com o filme Viagem à Lua, do Méliès, que é um filme, inclusive, muito, muito bom mesmo, tem no YouTube, eu recomendo que vocês assistam. E é uma carta de amor, de fato, do Scorsese a esse cinema dos anos 30, esse cinema que estava engatinhando ainda, né? Então eu acho que é um filme doce, leve, simples e que vale muito a pena ver. O segundo filme é um clássico irretocável, Crepúsculo dos Deuses de 1950, de Billy Wilder. Uma estrela veterana do cinema mudo se recusa a aceitar que seu reinado acabou. Então ela contrata um jovem roteirista para ajudá-la a reconquistar o sucesso. É um filme que ele trabalha com essa transição entre o cinema mudo para o cinema falado. Inclusive um outro filme aqui da lista também vai abordar essa transição, mas O Crepúsculo dos Deuses trabalha com uma lógica noir, um suspense, um mistério. E até hoje, esse filme, que transita muito também dentro da indústria cinematográfica, da vida dos roteiristas, das produções, de fato do crepúsculo dessa grande atriz, é uma obra-prima, é um filmaço, é um filme que influenciou diversos outros, como o terceiro filme de hoje, que, honestamente, disputa para ser meu filme favorito da vida, é o melhor filme dos anos 2000, que é o Cidade dos Sonhos, do David Lynch. Uma jovem atriz viaja para Hollywood e se vê emaranhada numa intriga secreta com uma mulher que escapou por pouco de ser assassinada e que agora se encontra com amnésia devido a um acidente de carro. Eu fiz um vídeo falando sobre o Cidade dos Sonhos, né, comemorando os 20 anos dessa obra-prima, esse filme magnífico, eu vou deixar linkado aqui no card. É um filme que, quanto mais eu revejo, mais camadas ele tem. É um filme que, quanto mais eu penso, mais eu amo, mais eu acho fantástico. Ele está dentro de Hollywood, né? A Cidade dos Sonhos, de certa forma, é a Los Angeles. É um filme que dialoga muito sobre o lado da indústria, né? Do casting, essa questão das indicações, só que com a pitada de surrealismo, a pitada de loucura do David Lynch. É um filme que vale muito a pena ver. Cantando na Chuva, de 1952, de Gene Kelly e Stanley Donen. Don Lockwood e Lina Lamont são dois dos astros mais famosos da época do cinema mudo. No entanto, o cinema falado chega para mudar totalmente a situação de ambos no mundo da fama. Esse é outro filme que eu falei, que dialoga com esse período do cinema da transição do cinema mudo para o cinema falado, e Cantando na Chuva é um dos, talvez o maior musical de todos os tempos. Novamente, um filme que marca a época, que influencia vários outros desde então e que até hoje se mantém forte, incrível, porque é um filmaço. As cores desse filme são um absurdo. Eu tive o prazer de ver esse filme no cinema e realmente Cantando na Chuva está entre os maiores filmes de todos os tempos. Eu acho que vale muito a pena ver. O Jogador, de 1992, de Robert Altman.
Um executivo de estúdio, pressionado por uma série de fracassos de bilheteria, começa a receber ameaças anônimas. Obcecados com as mensagens, ele mata o roteirista que acredita ser o responsável e tenta driblar as investigações policiais. É um filme que eu demorei um pouco para ver e que ele trabalha muito a questão do processo industrial do cinema, dos emaranhados na indústria, de como é fazer um filme do ponto de vista empresarial, né? Do ponto de vista da indústria mesmo. Ele tem uma série de referências, uma série de homenagens, o Robert Altman sabe trabalhar isso muito, muito bem, e eu acho que é um filme que vale a pena ver, especialmente à medida que você vai construindo uma base maior de conhecimento dentro do cinema, né? De referências mesmo. Trovão Tropical, de 2008, dirigido por Ben Stiller. Através de uma série de eventos estranhos, um grupo de atores que filmam um filme de guerra de grande orçamento são forçados a se tornarem os soldados que estão retratando. Trovão Tropical é uma grande comédia, eu acho que subestimada mesmo. Provavelmente não poderia ser feita hoje, especialmente por causa do personagem do Robert Downey Jr., que é uma das melhores performances da carreira dele. É um filme de comédia extremamente eficiente, um filme que tem várias homenagens dentro do cinema, além de, claro, ser uma produção cinematográfica dentro de uma produção cinematográfica e que tem o Tom Cruise careca dançando. É um filme sensacional. Pânico, de 1996, de Wes Craven. Um grupo de jovens enfrenta um assassino mascarado que testa seus conhecimentos sobre filmes de terror. É uma paródia, sim, claro, mas também é um filme de terror. É um filme que dialoga, óbvio, com o gênero do slasher, ele reinventa o gênero do slasher nos anos 90 e as suas continuações continuam essa mesma pegada, mas Pânico é um dos meus filmes de terror favoritos. Se você ainda não viu, veja. Era Uma Vez em Hollywood, de 2019, de Quentin Tarantino. Um ator de televisão no fim de sua carreira e seu dublê se esforçam para alcançar a fama e o sucesso na indústria cinematográfica durante os anos finais da Era de Ouro de Hollywood. Esse, hoje, é provavelmente o meu filme favorito do Tarantino. Eu tô trabalhando num vídeo só sobre esse filme, se você tem interesse, deixa aí nos comentários. Mas eu acho que esse é o filme mais maduro dele na direção. É o filme que trabalha a sua relação com o cinema, né? O Tarantino, todos os filmes dele têm uma relação muito forte com o cinema, para além de referências, mas eu acho que esse é o que trabalha isso de uma forma mais madura, mais completa, não só por estar dentro de um período da Hollywood clássica, né? De muita transformação, de muita criatividade naquela cidade, mas também pela forma como ele incorpora elementos de gêneros clássicos na sua narrativa. Através das Oliveiras, de 1994, de Abbas Kiarostami. O filme foca em um dos acontecimentos do filme E a Vida Continua e explora a relação do diretor de cinema com os atores. Os atores locais interpretam um casal que se casa logo após um terremoto. Na vida real, o ator tenta convencê-la a se casar com ele. Parece confuso, mas qual é o negócio? É uma trilogia do diretor Abbas Kiarostami, o diretor brilhante iraniano, que se passa na vila de Koker. E enquanto ele filmava um dos filmes dessa trilogia, que é o Se a Vida Continua, ele filmou o Através das Oliveiras meio que de forma documental sobre os atores que estavam interpretando os personagens no outro filme dele. Então, o Kiarostami, ele dialoga muito com essa lógica da realidade se transformando em ficção, de qual é o limiar entre o cinema e a realidade. Eu acho que Através das Oliveiras é um filme lindíssimo. Galaxy Quest, Heróis Fora de Órbita, de 1999, de Dean Parisot. Alienígenas sequestram os heróis de uma série de televisão e os forçam a ajudá-los na luta contra seus inimigos. Eu acho que o Galaxy Quest é uma comédia meio esquecida dos anos 90. A metalinguagem do Galaxy Quest é simplesmente sensacional. Não só dentro do próprio filme, em que alienígenas assistem uma série e acreditam que os atores são de fato patrulheiros espaciais ou o que seja, mas a própria construção do filme Galaxy Quest, a partir do seu casting, já tem excelentes sacadas, como o Tim Allen, que é o protagonista, é o cara que dublou o Buzz Lightyear, como a Sigourney Weaver, a nossa eterna Ellen Ripley, ser uma coadjuvante que, na verdade, ela só é bonitona, ela é o contrário da nossa Ellen Ripley, né, que é essa grande heroína. Então, eu acho que é uma comédia muito inteligente, muito subversiva em relação à lógica
uma das séries, a lógica dos cinemas, e que vale muito a pena assistir. O penúltimo filme de hoje é o Bowfinger, ou Os Picaretas, de 1999, dirigido por Frank Oz. Bob Bowfinger é um produtor que há anos tenta emplacar um sucesso de bilheteria. Seu próximo filme tem de tudo para ser um sucesso: ação, alienígenas, uma bela mocinha e Kit Ramsey, o maior astro de Hollywood no momento. Só tem um pequeno problema: Kit não sabe que está escalado para o papel. Esse é mais um filme de comédia, né? Eu acho que a comédia trabalha muito bem essa lógica de falar sobre filmes, de comentar filmes, sobre o processo cinematográfico. Aqui, no caso da produção mesmo do filme, um cinema meio de guerrilha, do cara tentando fazer um filme sem que o grande astro de Hollywood saiba que está no filme, né? Ele vai filmando o cara pela cidade, e tem o Steve Martin, tem o Ed Murphy, no final dos anos 90, então eles estão realmente num momento de grande criatividade. Eu acho que os dois são sensacionais. É um filme que vale muito a pena, é diversão na certa. E o último filme de hoje é um filme totalmente esquecido, que é O Último Grande Herói, de 1993, de John McTiernan. Danny Madigan é um garoto que é fã incondicional do personagem Jack Slater. Ele ganha um ingresso de cinema mágico que faz com que ele entre no novo filme de Slater e passe por aventuras em um mundo completamente maluco. Esse é mais um que eu penso em fazer um vídeo para falar só sobre ele. Eu acho que ele é um filme riquíssimo, eu acho que é um filme esquecido, que ninguém fala. O John McTiernan sabe fazer filmes de ação como quase ninguém. O cara fez Duro de Matar, o cara fez Violação de Conduta, que é um filmaço. Tem o Arnold Schwarzenegger no papel principal, tirando sarro do grande herói de filmes de ação que ele ficou conhecido. Tem uma infinidade de absurdos relacionados à lógica fílmica, já que tudo acontece dentro do mundo dos filmes, as coisas seguem lógica de filme, então é tudo exagerado, tudo absurdo. É um filme engraçado, com umas sequências de ação excelentes, um ótimo vilão que é extremamente caricato e sem nenhuma profundidade nenhuma, porque é exatamente isso que a gente quer num filme de ação desses besta, e cheio de explosão pra caramba, parece coisa do Michael Bay, só que melhor. O Último Grande Herói é um filmaço e, novamente, se você tem interesse em ouvir um pouco mais da minha opinião sobre ele e tal, ou se tem outro filme que você recomendaria que eu assistisse pra comentar, talvez, deixa sua sugestão aí nos comentários, né? Me conta aí o que você acha. E se você gostou desse vídeo, quer mais conteúdo sobre cinema com críticas, vídeos, insights e recomendações, curta o vídeo, se inscreva no canal, segue a gente nas nossas redes sociais, tem o link na descrição também. Muito obrigado, até a próxima e falou!